Ei gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pedem muito, 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 que é um tour pelas nossas estantes. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fabi Ayana. Esse é o meu canal querido, Laboratório dos Sentidos, em que a gente fala sobre veganismo, sobre espiritualidade, autoconhecimento, arte e muitas outras coisas maravilhosas. Aproveita para você se inscrever aqui no canal, para você acompanhar todos os nossos vídeos e as nossas aventuras por aqui. Eu fiz um vídeo na semana passada com algumas mudanças aqui de casa, então eu vou deixar esse vídeo aqui no card pra vocês, porque a gente reorganizou toda a estante de livros, a gente teve que comprar outra estante que foi lá pra dentro, enfim. Nesse vídeo eu mostrei toda essa reforminha que a gente fez, e aí eu fiquei devendo mostrar um tour mesmo pelas estantes, cada sessão, como é que a gente organiza, e também vou aproveitar para dar uma dica de um livro de cada sessão aqui pra vocês. Então vamos lá! Bom, então a primeira coisa que eu queria contar pra vocês é como que a gente faz a organização, tá? Então a gente separa os livros em sessões, né? E as nossas sessões são música, espiritualidade e autoconhecimento, que é uma sessão só, literatura, e aí na literatura a gente não separa brasileira ou estrangeira e nem por gênero, é tudo literatura, a gente deixa tudo junto, filosofia, arte e ciências humanas. E aí dentro de cada sessão a gente organiza os livros em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, tá? No começo foi até bem engraçado quando a gente se casou, porque eu tinha mania de organizar pelo nome que eu mais lembrasse. Então vamos supor, Gabriel Garcia Marques, eu nunca colocaria o Marques, eu colocaria Garcia Marques, por exemplo, né? Ou Guimarães Rosa, eu não colocaria no Rosa, eu colocaria Guimarães Rosa. E o Theo ficava louco, porque ele não achava mais os livros, enfim. E aí de um tempo pra cá a gente remexeu nessa organização e resolveu colocar pelo último sobrenome do autor mesmo, até pra facilitar, que a gente gosta muito quando os amigos vêm, assim, né, de fazer essa troca, né, de livros, de poder achar fácil as coisas. Então, conforme a biblioteca foi aumentando, a gente adotou realmente essa organização mais parecendo uma biblioteca mesmo. Mas a gente não tem nenhuma catalogação, nem nada, né, é realmente só uma ordenação. Bom, então antes a filosofia era que abria essa estante, abria essa sessão, e agora toda a filosofia se mudou daqui e foi lá para o escritório do Theo. Eu já vou mostrar para vocês. E a música que ficava lá dentro veio para cá. E a gente deixou aqui porque aqui é onde fica o piano, geralmente a gente também toca violão por aqui, então fazia mais sentido, né? Então a gente começa lá em cima com a parte de música que vem até aqui. E foi muito difícil escolher um livro dessa sessão para indicar para vocês, porque eu não sei se vocês sabem, mas o meu mestrado, por exemplo, foi em literatura e música, então eu li muito sobre música nos últimos anos, né? Aí já faz uns anos que eu terminei o mestrado, mas enfim, foi minha última atividade, assim, acadêmica, né? Então foi muito difícil escolher um livro só, mas eu resolvi escolher esse livro aqui, ó, que se chama O Resto é Ruído, Escutando o Século XX. Por quê? Em primeiro lugar, ela é uma leitura para não especialistas, então se você simplesmente curte música, seja ela erudita ou popular, né, você vai gostar, você não vai precisar de um super conhecimento prévio para entender, né, são artigos curtos e cada capítulo vai trazendo aspectos, né, da música do século XX, como essa música dialoga também com a cultura do século XX. Então é um livro muito interessante que vai trazendo esse movimento dialógico, assim, que eu gostei muito. Foi uma leitura até mais por prazer, assim, do que para escrever, né? E que eu recomendei na época para muitas pessoas, né, amor? Acho que você mesmo leu. Total, total. É uma leitura muito gostosinha. Quem gosta de música, eu tenho certeza que vai gostar desse livro. E é um livro que também aponta, né, para onde a música tá indo, né, depois do século XX, assim. Então qual que é o movimento que vem depois, né? Quais são as grandes janelas, os grandes portais que estão para ser desvendados na música daqui para frente. Então eu acho que é bem interessante esse livro. A nossa segunda sessão, que também estava lá dentro, que eu acabei trazendo para cá, é a sessão de espiritualidade e autoconhecimento. Porque ela é uma sessão que cresce muito esse dia por conta do meu trabalho como terapeuta, né? Eu acabo comprando muitos livros de autoconhecimento e também de espiritualidade, que é um tema que me interessa demais. Então aqui também fica mais perto da minha escrivaninha, né, onde eu posso atender e eu posso fazer minhas pesquisas.
E aqui vai ter um pouco mais de espaço também para essa sessão se expandir. Então a gente se preocupou agora de deixar um pouquinho de espaço entre as sessões, para essas sessões poderem crescer e a gente não ficar sempre com aquele problema de ter que ficar movendo muitos livros para cima e para baixo, né? Então essa sessão começa com livros de várias religiões, né? E depois ela continua nessa organização por sobrenome de autor. Daí ela mistura o que é espiritualidade e o que é autoconhecimento. Sim, dentro dessa ideia do autoconhecimento, eu tenho desde comunicação não violenta, até livros que são considerados mais autoajuda, e até livros de psicologia, porque a gente mistura tudo numa caldeira bem bruxa, assim, e utiliza, né, para os nossos processos, enfim, dos nossos amigos e clientes. E essa sessão foi muito difícil de escolher um livro só, porque é uma das sessões que eu mais leio hoje em dia, né? E que eu mais gosto, mas eu decidi por um livro muito especial, que é esse daqui, ó. Eu não podia deixar de indicar um livro do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo que sistematizou a comunicação não violenta, né? E a comunicação não violenta é uma prática que foi muito importante na minha vida pessoal e também na minha vida como, sei lá, cidadã, né? Para conseguir compreender as relações de poder, conseguir compreender o meu lugar no mundo. Então é, assim, uma prática que eu honro muito, que eu acho muito maravilhosa e revolucionária. E esse livro, que se chama O Surpreendente Propósito da Raiva, eu acho um livro maravilhoso, ó, vocês veem que é bem fininho, então assim, numa sentadinha, numa tarde você lê, a leitura é super fluida e gostosa, né, e Marshall usa exemplos da própria vida dele, assim, para trazer os temas, né, para trabalhar. E nesse livro ele fala sobre uma das emoções que eu acho, né, na minha opinião, é uma das emoções mais reprimidas pela nossa sociedade, que é a raiva, né. Então eu sinto que, assim, as emoções, né, que a gente considera negativas, né, elas já são emoções bem reprimidas. Então, por exemplo, a tristeza também é uma emoção muito reprimida, mas a raiva eu acredito que ela é ainda mais do que a tristeza, né? E como uma emoção que é muito explosiva, assim, e que gera muita energia, muito movimento e muita expansão mesmo, né? Quando ela fica reprimida, ela é muito negativa pra gente, pro nosso sistema, pro nosso organismo, não só pro nosso emocional, sabe? Pro nosso corpo físico também. E nesse livrinho maravilhoso, ele mostra, assim, até tem uma imagem de um vulcão, que eu acho uma ideia bem legal, né? Uma erupção, assim. Ele mostra qual é justamente o propósito da raiva, né? Por que a gente poderia considerar a raiva como tendo um propósito na nossa vida. E se a gente conseguir entender qual que é esse propósito, a gente vai se relacionar de uma maneira completamente diferente com esse sentimento. Eu tenho certeza que você vai passar por isso também, porque pra mim foi assim. E, gente, todos esses livros que eu tô falando, eu vou deixar no box de descrição indicada pra vocês, até com link já, se vocês quiserem comprar. Vou deixar um link da Amazon, que até ajuda o canal se você quiser comprar, mas você pode só olhar o título e também pesquisar em sebos, em outros lugares, enfim. Mas vou deixar tudo anotadinho pra vocês aqui embaixo, tá bom? Bom, agora na próxima sessão que a gente começa aqui já é literatura. E a literatura, como junta na estrangeira, brasileira, poema, prosa, enfim, ela vai aqui de baixo toda até ali a última prateleira, né? Então é bastante coisa. E é claro que eu não podia indicar um livro só nessa sessão inteira, então eu resolvi indicar um livro de prosa e um livro de poesia, brasileiro e estrangeiro, tá bom? Bom, então o livro de prosa brasileiro que eu queria indicar é o Água Viva, da Clarice Lispector. Eu amo muito a escrita da Clarice, é uma escrita que desde que eu entrei em contato, quando eu era adolescente, assim, moveu muitas coisas internamente. Eu entendi que a literatura não precisava falar só de um grande enredo, de um grande acontecimento, mas ela podia ser também sobre os nossos fluxos internos, assim. E eu aprendi muito sobre fluxo de consciência lendo Clarice, né? E entendi ali onde que eu queria estar, o que eu queria fazer também dentro da literatura. E eu indicaria qualquer livro da Clarice, principalmente os romances, assim, de olhos fechados. Mas esse é um que me tocou muito, assim, na vida, sabe? Porque ele é a história de uma artista. E ele fala muito sobre o encontro com o momento presente, né? Sobre o encontro com esse fluxo pulsante da vida, assim. Que pra mim é a matéria mesma da arte, né? Então é um livro muito metalinguístico, assim, e que, putz, pra mim me tocou muito e mudou muito a minha vida. Então é por isso que eu queria indicar ele pra vocês. E de poema brasileiro eu decidi indicar Hilda Hilst. Eu peguei esse livro do Desejo,
que é um livro muito bom, que eu gosto muito, e que inclusive eu apresentei o da Ryushi pro Theo através desse livro, de uma série que tem dentro desse livro. Mas eu também indicaria qualquer livro de poemas da Hilda, assim, que são todos muito maravilhosos, né? Tem um outro que eu acho que é muito legal, que eu queria falar, que é o da Morte, Ódios Mínimas, né? Que é uma conversa dela com essa senhora, né? Que ela chama de Morte. E que eu acho que é também revolucionário para qualquer pessoa que esteja viva, assim, porque é a nossa relação definitiva e que ao mesmo tempo a gente nunca, né, a gente evita pensar nela, assim. Então a Hilda traz esses grandes temas, assim, e apresenta numa linguagem que é muito inventiva também, que vai muito brincando, né, com sensações e ao mesmo tempo trazendo muita concretude, muita crueza das coisas, sabe? Eu gosto muito da poesia dela e da prosa também, né? Ela ficou conhecida como uma autora mais marginal e que tem uma série de livros eróticos, né? Que são livros super interessantes e que também vale muito a pena ler a prosa da Hilda, assim. E também ela tem teatro, então assim, é uma artista muito completa, né? Muito revolucionária que encabeçou assim, um movimento cultural também no Brasil. Muito importante, que teve na sua vida assim, muita solidão, né, muita falta de reconhecimento, que é uma realidade para todos os artistas do Brasil. Então acho que tudo que tem a ver com a Hilda nos toca, sabe? É algo muito importante pra gente olhar. Bom, da literatura estrangeira, eu escolhi trazer um prosador que é o Jorge Luis Borges. Eu trouxe esse livrinho aqui, Ficções, porque foi um livro muito importante pra mim, que tem alguns dos contos assim, que marcaram muito, muito a minha vida, o Jardim das Caminhas que se Bifurcam, o Funes, o Memorioso, que foram contos, assim, que mudaram muito a minha forma de pensar, a minha forma de entender até onde a linguagem poderia ir, que tipo de mundos ela poderia criar. E também o Borges me abriu muito para a leitura dos escritores latino-americanos, né? Foi meu primeiro contato com literatura argentina, enfim. O Borges foi um grande leitor, né, que manteve o diálogo com muitos outros escritores. Então, a partir do meu amor pelo Borges, eu cheguei em muitos autores também, que hoje fazem parte da minha vida. E eu acho esse livro, assim, é um livro de contos, né, então você pode ir saboreando cada conto à sua vez, assim. E é um livro maravilhoso que eu queria indicar para vocês. E de poemas eu escolhi esse livro da Sofia de Mello Breiner Andressen, que é uma poeta portuguesa maravilhosa, e tem essa coletânea que saiu pela Companhia das Letras aqui no Brasil, mas também tem muitas edições portuguesas que a gente consegue achar e comprar aqui no Brasil, né? Quando eu fui para Portugal, eu estive em Portugal viajando uma vez, assim, e tem muitos poemas dela espalhados pela cidade de várias formas, então é muito lindo ver como que esses poemas têm um sabor diferente, assim, no local em que eles foram escritos, sabe? Ela é uma poeta que se relaciona muito com a ideia do mar, né? Com a infinitude, com esses sentimentos ecoantes. Isso é uma parte da poesia dela que me toca muito. E daí ver aquilo em Portugal também foi uma experiência muito linda, assim. Então essa coletânea que a gente tem aqui no Brasil é uma super indicação para conhecer a poesia da Sofia de Mello Breiner. Bom, então passada toda essa estante, aqui bem no finalzinho, eu deixei perto da minha escrivaninha, que aqui é o lugar onde eu trabalho, onde eu pinto, crio as minhas artes, escrevo. Mas sobretudo onde eu pinto, né, tá tudo arrumadinho de pintura meu aqui. Então aqui perto eu deixei os livros de arte. Então nessas últimas prateleiras aqui ficam os livros de arte. E também foi uma escolha bem difícil. A gente não tem tantos livros de arte assim, mas os que a gente tem são muito importantes e muito queridos, né? Mas eu resolvi mostrar pra vocês esse livro aqui, que é o Diário da Frida Kahlo. E essa é uma edição estrangeira, porque na época que eu comprei não tinha essa edição no Brasil, mas hoje em dia já tem, já foi traduzido, né, para o português. O diário não, porque ele é todo em espanhol, então ele é um facsímile do Diário da Frida, com toda a escrita dela, mas também as pinturas. Eu vou mostrar algumas páginas para vocês, mas toda a parte teórica que acompanha, né, tipo de introdução e tudo, já foi traduzida numa edição em português, então eu vou deixar a edição em português aqui para vocês verem, tá bom? Mas é um livro muito lindo, assim, que mostra, né, todo esse trabalho da Frida, que não era propriamente para ser
uma obra, né, que é o trabalho íntimo, e eu gosto muito desse gênero diário, né, porque o Diário do Artista, eu li já muitos diários de artistas, o Diário do Kafka, também foi algo que é um autor que eu gosto muito e foi algo que mexeu muito comigo, e eu acho muito interessante, né, me debruçar sobre algo que é fora da obra, mas que ao mesmo tempo, a partir do momento que está publicado, vira parte da obra, assim. E esse livro, para mim, é um mergulho muito grande no universo da Frida, em que a gente vê de uma forma muito mais pungente, né? Toda a dor, né, da vida dela, todos os conflitos, assim. Eu acho que é uma leitura muito linda, assim, muito difícil também, mas muito inspiradora, sabe? Vou deixar indicada aí para vocês a versão em português desse livro. Bom, então nessas prateleiras, tanto aqui quanto aqui nessa parte de madeira, ficaram os livros de ciências sociais. Esses livros, eles são um pouco mais do Theo, né, tem menos exemplares meus, mas eu escolhi para indicar para vocês um livro que eu amei muito, que se chama Fome, da Roxane Gay, e que é uma autobiografia do meu corpo, né, e ela é uma escritora feminista maravilhosa, que fala bastante sobre a relação dela com o corpo a partir da história de vida, dos abusos que ela sofreu. É uma leitura pesadíssima, assim, mas que elucida muito, né, essa relação do corpo com o trauma, do corpo embatendo no mundo, assim. E é uma leitura que é muito essencial para a gente pensar realmente na necessidade de libertação, né, de todos os seres, mas nesse caso das mulheres, assim. Então é uma leitura que eu gostei muito, que eu queria indicar para vocês. Bom, então aqui ficou a parte de filosofia, ela veio toda pra cá, então ficou nessas estantes novas, né? Que é essa aqui comprida e uma que tá aqui do lado, que a gente já mostra pra vocês. E daí ficou tudo reunido por aqui, assim. Também é uma sessão muito especial pra mim, porque afinal eu sou formada em filosofia, né? E desde a adolescência, assim, eu comecei a ler muita filosofia, até mais do que literatura. Mais na minha juventude que eu mergulhei assim, muito fundo na literatura, mas... adolescente eu lia muita filosofia, eu lia muito Nietzsche, e isso me ajudou muito a construir quem eu sou, meu tipo de pensamento, enfim, muitos rumos que minha vida tomou. Então foi muito difícil escolher, eu acabei escolhendo um livro, mas pelo peso afetivo até que ele tem pra mim, que é um livro do Blanchot, Maurice Blanchot, que é um filósofo francês que eu estudei durante a minha graduação e o mestrado, né, eu fiz todo ele a partir de leituras do Blanchot, tanto na literatura quanto na filosofia, porque eu fiz letras e filosofia, né? Então, nas duas faculdades eu estudei o Blanchot na iniciação científica, nos TCCs e depois no mestrado, né? E eu tô indicando esse livro que é A Parte do Fogo, só porque ele é um livro de ensaios, assim, ele é um livro de ensaios sobre literatura, né? Então que ele se debruça na linguagem, né? A partir de alguns escritores. E tem um dos ensaios que eu acho muito relevante, assim, que se chama Literatura e o Direito à Morte, que eu acho que toca em alguns pontos fundamentais da filosofia e do pensamento do Blanchot. Mas qualquer coisa que o Blanchot tem escrito eu realmente acho muito maravilhoso. Inclusive ele escreveu bastante ficção, né? Eu inclusive me debrucei bastante na ficção dele, não só nos textos acadêmicos, nos ensaios, enfim. E é um autor, assim, ainda pouco estudado no Brasil, mas que influenciou o pensamento de muitas outras pessoas, como o Deleuze, o Foucault, o Derrida, o Levinas. Então, assim, é um pensador muito, muito importante e que tem um pensamento muito original, que sustenta contradições de uma forma muito linda e que eu sou muito apaixonada. Bom, gente, para encerrar esse tour pelas estantes e pelos livros, eu não podia deixar de mostrar para vocês onde ficam os meus livros de cozinha, né? Não só de culinária, mas que tem a ver com esse tema da cozinha. Então a gente tá aqui na cozinha, que é um cenário que vocês já conhecem pelos vídeos de culinária, mas que essa partinha aqui eu quase nunca mostro, é um cantinho que tem aqui. Então a gente tem essas prateleirinhas já há bastante tempo, a gente foi aumentando, primeiro só tinha essas daqui, depois a gente comprou aquela estante, hoje tem essa daqui, eu vou mostrar tudo em detalhes pra vocês.
Então aqui eu reúno todos os livros que tem a ver com o universo da cozinha. Tenho desde livros de receita, muitos livros de receita veganos, muitos livros sobre nutrição, sobre culinária viva, sobre Ayurveda, que são temas que me interessam, mas eu também tenho livros de literatura que falam sobre cozinha, né? Tanto livros cujo tema é cozinha, quanto que falam sobre comidas literárias, como esse livrinho aqui, por exemplo, né? Que fala sobre comidas que apareceram em livros em que a cozinha é o tema, quanto também filósofos e pensadores do tema da gastronomia e da sociedade. E também, claro, muitos livros sobre veganismo, não especismo e libertação animal. Então, como essa sessão também é muito especial, eu escolhi 2 livros para mostrar para vocês. Um outro detalhe que eu tenho aqui também nesses livros da cozinha são livros de alquimias, né? Livros de ervas, livros de conservas, de cogumelos, livros de como fazer produtos de beleza. Então todos esses ligados mais a uma bruxaria que a gente faz na cozinha, uma alquimia que a gente faz na cozinha, também ficam nessa sessão, tá bom? E claro, só 2 livros obviamente não vai ser suficiente para mostrar para vocês todo o universo que tem aqui. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer também um tour especial só pelos livros de culinária, mostrando mais detalhadamente para vocês. É só deixar aqui embaixo nos comentários. Mas eu escolhi mostrar então 2 livros. Um que se chama O Ventre dos Filósofos, que é desse pensador francês chamado Michel Onfray. Com essa pronúncia, porque eu provavelmente diria Michel Onfray, mas não é, porque ele é francês. E esse é um livro muito legal, em que ele faz uma brincadeira, né? Então ele chama de Crítica da Razão Dietética. E ele faz uma brincadeira assim com filósofos e como seria a culinária desses filósofos, né? E até tem uma novidade vinda nesse canal com esse tema, então esperem que eu vou trazer alguma coisa aí nesse sentido também. Mas é um livro que é muito divertido e que me fez ver que a filosofia também não precisava ser uma coisa sisuda, né? Uma coisa que só falasse sobre problemas existenciais, né? Que ela podia brincar com o pensamento, que ela podia usar essa inteligência, essa cognição, né? O pensamento, os conceitos que são típicos do pensamento filosófico, para aplicar em coisas engraçadas do dia a dia, que também nos atravessam, mas de uma outra forma, sabe? E bom, outro livro que eu vou indicar para vocês é esse livro maravilhoso que se chama Política Sexual da Carne, da Carol Adams, que ela é uma ecofeminista. E esse livro, assim, é um livro revolucionário, na minha opinião, que fala sobre qual a relação entre o consumo de carne e a dominância masculina, né? Então, assim, dentro das discussões de libertação animal, né, a gente sempre tá falando de libertação animal, libertação humana, porque a gente entende que todas as formas de opressão, elas têm uma mesma ideologia por trás, um mesmo funcionamento ideológico por trás, cada uma com as suas particularidades, né? Então, claro que não é a mesma coisa oprimir um animal e oprimir uma pessoa preta ou oprimir uma mulher, mas a base de todas essas opressões é a mesma, que são relações de poder, né? E nesse livro, então, a Carol, né, vai falar um pouco sobre isso, e ela cria, né, um conceito que eu acho fundamental, que é o do referente ausente, né? E que é um conceito que está implicando ali essa ideia da linguagem também, mostrando o que sustenta, né, as pessoas fazerem escolhas especistas ainda. Então eu acho uma leitura maravilhosa, esclarecedora, e a minha indicação aqui final para esse vídeo maravilhoso de tour, que foi muito divertido de gravar. Eu espero que tenha sido muito divertido de assistir também. Deixa aqui embaixo nos comentários me contando o que vocês acharam, por favor. E aproveita também para se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e ativar o sininho das notificações, chamar amigos, amantes de livros, amantes de culinária, amantes de pensamento livre para fazerem parte da nossa família. Eu vou ficar muito feliz de receber todos vocês. Amo muito vocês, um beijo, tchau, tchau!